Então, estamos aqui. Olá, pessoal. Nessa segunda aula do estudo do Pentateuco. Você que está assistindo, não esqueça de deixar seu parecer lá embaixo, seu comentário, porque esse comentário, seu parecer, daquilo que você aprendeu, vai servir como a sua presença. Então, nesse estudo de Pentateuco, nós sabemos que o Pentateuco são 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E hoje nós vamos falar nessa segunda aula sobre o livro de Gênesis, o início de tudo. A criação, o início de todas as coisas. Então nós sabemos que Gênesis, vamos estar aprendendo mais agora que Gênesis, em grego, quer dizer o nascimento, origem. E Gênesis, em hebraico, quer dizer o princípio, princípio de todas as coisas. Então, vamos lá, o início de tudo. Quem escreveu o livro de Gênesis? A autoria foi dada a Moisés. Nós estudamos na aula número 1, que tem as quatro funções, quatro tradições em que os estudiosos fundaram, basearam uma teoria documental, que o livro não foi só atribuído para Moisés, porque teve uma tradição toda por trás, mas nós, querendo ou não, acreditando ou não, a Bíblia nos relata, os estudiosos, eles colocaram para Moisés, porque Moisés fez parte de tudo. Ele estava presente em todas as coisas ali. Então, vamos lá. O livro foi escrito durante a Idade de Bronze Médio, entre 1950 e 1550 a.C. Nós sabemos que o tempo é datado desta maneira: antes de Cristo e depois de Cristo. Então, essa data foi colocada pelos estudiosos mediante a documentários daquela época, mediante a estudos aprofundados. Então, vamos lá, no próximo slide, que fala sobre o início de tudo, o início de todas as coisas. O primeiro dia, Deus criou a noite e o dia. Ou o dia e a noite, e assim foi. A terra era vazia, sem forma, e havia trevas na face da terra. A terra era cheia de águas. Então o Senhor determinou o dia e a noite. No segundo dia, vamos lá para o slide do segundo dia, Deus fez a expansão entre céus e água. Ele separou os céus e as águas. Se a terra era sem forma, vazia, e havia água na face do abismo, era um abismo, e o Senhor fez ali, amado, separou dia e noite, e no segundo dia ele expandiu, fez a expansão entre céus e água. E vamos lá para o terceiro dia. No terceiro dia, Deus separou a água da terra e fez a terra produzir árvores, ervas que dessem sementes. Então, o Senhor, ele fez o quê, amados? Separou porção de terra, porção de água. E ali, naquele terceiro dia, ele determinou que criasse ali, que a terra produzisse sementes. Que interessante, Quando nós vamos observando e entendendo, o Senhor, com uma palavra, ele determina todas as coisas. E vamos lá para o quarto dia. Quarto dia, Deus fez os luminares, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Nós olhamos ali que a lua foi para amados, iluminar a noite, e nós olhamos assim, quão maravilhoso é a iluminação da lua. E o sol muito mais forte para o dia. Então Deus é perfeito, fez tudo perfeito. E no quinto dia, Deus fez os animais nos céus e dos mares e declarou que multiplicasse e enchesse a terra. Deus fez todos os animais. E aí nós olhamos assim, amados, o dos mares também, dos céus e dos mares, e declarou que multiplicasse e enchesse a terra. E a gente vai olhando assim, que perfeição, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, tudo perfeito. No sexto dia, Deus criou quem?
No sexto dia, e como diz nos Slide, criou todos os animais e bestas feras e todos da terra. Então a gente olha assim, ó, Deus não criou o animal do céu, da terra e do mar, tudo no quinto dia, não. Olha só a perfeição do Senhor, ele criou dos céus e dos mares e da terra, né? Ele criou, né, no sexto dia todas as bestas feras, répteis da terra. E o homem para cuidar da terra. E criou o homem, fez o homem, amados, a imagem e semelhança de Deus. E ordenou para o homem cuidar da terra. Nós olhamos assim, o Senhor fez todas as coisas e colocou o homem para cuidar da terra, para lavrar a terra, para cuidar dos animais. E nós olhamos muitas vezes como está o dia de hoje, não é assim que está, né? O homem não tem cuidado com o planeta, o homem não tem cuidado com a terra, e cada vez está piorando mais a situação, né? Cada vez está piorando mais o nosso convívio com o meio ambiente, não estamos conseguindo nos adaptar, não estamos conseguindo cuidar como Deus colocou para o homem. E Deus disse assim, amados, interessante que o Senhor vem dizendo, ó, e sujeitai e dominai sobre tudo que se move da terra, e toda erva vos seria por mantimento, também todo animal com alma vivente. Quer dizer, o Senhor criou todas as coisas, todas as ervas seriam para nosso mantimento, os animais também nós poderíamos comer. Então nós olhamos assim, como a cadeia alimentar foi, amados, maravilhosa, como o Senhor fez tudo. No sétimo dia, Deus santificou e descansou de toda a obra que tinha feito. No sétimo dia, amados, Deus descansou. Nós olhamos, será que foi difícil para Deus criar todas as coisas? Será que teve trabalho? Mas é claro que teve trabalho. No sétimo dia, Deus santificou e descansou de toda a obra que tinha feito. Então, nós entendemos que o início de tudo, amados, e a Bíblia nos diz que não foi criado, a Terra não foi criada, não surgiu a partir do Big Bang ou a partir de uma explosão. Né? Os cristãos, eles têm a sua fé baseada na criação do mundo, no início de todas as coisas. E vamos lá para a designação do homem, slide. Então, a designação do homem na terra. Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, amados, o fôlego de vida. O Senhor soprou, primeiro ele fez, depois ele soprou em suas narinas. Deus plantou um jardim no Éden e fez brotar toda árvore agradável e boa para comer. Então o Senhor fez ali, amados, o jardim, preparou, fez brotar. Quando Adão chegou no jardim, ele estava já, amados, com ervas, todo plantado, todo organizado. E o jardim do Éden, havia um rio, né? E esse rio, ele tinha 4 braços: Pison, Gion, Idequel e o Eufrates. Então, nós olhamos assim, era um rio que tinha os braços que molhava a terra, molhava aquele jardim, regava aquele jardim, então a terra estava sempre úmida. Então, mas ali florescia muita coisa. Olha como o Senhor é perfeito. E aí o homem foi colocado no jardim para lavrar e guardar a terra. Novamente nós colocamos aqui, o homem foi colocado no jardim para guardar o jardim, para cuidar do jardim, para lavrar o jardim. Assim como o Senhor colocou o homem, a gente fala assim, né, para cuidar de todos os animais da terra, do planeta. No Jardim do Éden não foi diferente. Então, a gente sabe, amados, que, e nós começamos a refletir sobre isso nessa hora, que nós temos uma responsabilidade com Deus de cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, de cuidar do lugar onde a gente mora, cuidar dos nossos lixos, não colocar em qualquer lugar. Então, nós temos esse compromisso com Deus e Deus nos pede isso. Então, Deus colocou também no jardim a árvore da ciência do bem e do mal, a qual tinha o fruto proibido. A árvore da ciência do bem e do mal, mas a árvore que o homem não podia comer. O homem podia comer de tudo do jardim, menos dessa árvore.
Adão colocou um nome em todos os animais, porque era a missão de Adão ali. Deus falou para ele, olha, coloque o nome em todos os animais. Deus deu para Adão uma adjuntora, a qual foi formada a partir de suas costelas. Deus olhou para todos os animais, tinha um macho e fêmea, e olhou para Adão só. Deus disse, não é bom que o homem ande só, eu vou fazer para ele uma adjuntora, eu vou fazer para ele uma companheira, uma cooperadora, porque Deus viu que faltava alguma coisa para Adão. E aí, a partir, amados, da costela de Adão, Eva foi formada. Aí que muitas vezes nós aprendemos e entendemos que a esposa ela é adjuntora, ela é cooperadora, ela é auxiliar do seu marido. Né? Essa foi a missão que Deus deu. E quando Deus criou a mulher, foi para ser adjuntora, companheira, ajudadora na caminhada. Vamos lá para o segundo slide. Quando nós começamos a entender e compreender, amados, só que teve um problema nesse jardim, né? O pecado chegou. O pecado chegou. Então, a malícia da serpente, a qual induziu a mulher a comer do fruto proibido. Aquela malícia. A serpente era um animal, a mais astuto de todos os animais era a serpente. E ela começou a induzir Eva, come do fruto, porque se você comer, você vai ficar que nem Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas Deus, quando falou para não comer do fruto, Deus falou com Adão, não falou com Eva. Então, Adão se deixou ser levar por Eva. Eva se deixou ser levado pela serpente. E aí nós vemos, amados, o intuito de todas as coisas, o enredo que se tornou aquela situação, amados. E aí o pecado bateu a porta. Deus foi ver o homem no jardim. Adão se escondeu. O pecado de Eva e Adão é o desejo de ter entendimento. E aí, quando eles comeram da árvore, o que aconteceu com eles? Eles começaram a ter entendimento, amado. E quando eles começaram a ter um entendimento do bem e do mal, que era aquilo que Deus não queria que eles tivessem, queria que eles ficassem na inocência. Mas, amados, eles tinham a sua escolha. Eles tinham livre-arbítrio. Hoje nós temos nossas escolhas. Adão e Eva tiveram sua escolha também. Então, o pecado fez com que Adão soubesse que estava nu, porque ali começou a maldade a vir no coração. Ele viu que estava nu, porque ele começou a entender que tinha feito algo errado, que tinha pecado contra o Senhor. Então, eles se cobriram com folhas de figueiras. De parreiras, não, de figueiras. Né? Então, a gente vai olhando assim, fizeram para se aventar e se cobriram porque viram que estava nu. E Deus, vendo todas as coisas, observando todas as coisas, só que Deus ele nos dá a escolha. Nós temos as nossas escolhas. Então, a fuga das responsabilidades de Adão e Eva. A fuga da responsabilidade de Adão e Eva, amados, foi muito triste. Por quê? Porque eles não queriam assumir a sua responsabilidade. Né? O pecado bateu a porta e ele estava ali fugindo da sua responsabilidade. Mas nós sabemos que o pecado tem suas consequências dadas por Deus. Vamos lá, mudando o slide. Nós vamos começar a entender agora, amados, né? Que o pecado ele tem suas consequências. Né? Então, quando eles descobriram o bem e o mal, está aí no slide, né? A serpente, a mulher e o homem. 3 personagens. Deus acima de tudo, acima deles. Então, Deus começou a ver aquilo e começou a perguntar, Adão, tu comeste do fruto da árvore do bem e do mal? E Adão começou a explicar, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E Deus perguntou para Eva, tu comeste? Senhor, a serpente me induziu. E aí, amados, eles não assumiram as suas responsabilidades. Um passou a responsabilidade para o outro. Então, nós olhamos assim, hoje em dia, muitas vezes, na presença do Senhor, nós não temos que passar responsabilidades.
Se Deus falou comigo, foi comigo que ele falou. Não, o irmão não tem que fazer, a outra pessoa não tem que fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí vem o castigo, o pecado, as suas consequências. A serpente: andarás sobre o ventre e o pó comerás, e colocou inimizade entre ela e a mulher. Então, a serpente, qual foi a consequência do pecado da serpente, irmãos? Então, assim, sobre o seu ventre ela ia andar, e pó ela ia comer. Aí tem os estudiosos que dizem que a serpente, ela tinha pernas, a serpente não se rastejava. Creio que não, porque o Senhor está dando agora a consequência do pecado para ela, que ela ia começar a se rastejar desde aquele momento. E Deus disse: vou colocar inimizade entre ela e a mulher. Nós falamos muito sobre inimizade hoje em dia, né? Sobre os estudiosos que estudam essas passagens. Essa inimizade é quem, amados? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pisou na cabeça da serpente, do inimigo, Satanás, quando ele foi crucificado naquela cruz. E a serpente machucou o calcanhar dele. Por quê? Porque ele passou por todo aquele sofrimento. Depois que ele passou todo o sofrimento, quando nós temos assim, ó, quando a palavra de Deus diz que a inimizade entre a serpente e o homem, e que a serpente, ela iria, o que feriu o calcanhar, quando nós ferimos o calcanhar, mas machuca, dói. Mas que o filho da mulher a mulher ia pisar na cabeça da serpente. Aí nós fizemos assim, ó, uma analogia sobre o sofrimento de Cristo. E a mulher, qual é a consequência para a mulher? Ter as dores no parto e será dominada pelo seu marido. Então, Deus multiplicou as dores no parto da mulher. E duplicou, triplicou muitas vezes. Então, não era para a mulher ter dores de parto? Não, amados, não era. Né? Então, a Bíblia declara que foi um castigo do pecado. E o homem: trabalharás duro e com suor para comer o pão. Aí nós olhamos assim, ó. Adão estava lá no Jardim do Éden, tinha os 4 braços, amados, do rio. Esses braços, eles regavam o jardim todo. O homem, ele cuidava, nós não precisava plantar, era só estender a mão que o fruto estava lá. Mas nós olhamos que depois disso, Adão e Eva, amados, Eva teria dores de parto e Adão teria que trabalhar muito para comer do seu suor. Algo que não era no início assim. Então, vamos lá, o próximo slide. Agora vamos lá para Caim e Abel. Quem tiver dúvidas, vão colocando aí, a gente vai estar respondendo. Caim e Abel. Amados, Adão e Eva foram lançados para fora do Jardim do Éden. E aí, Adão conheceu Eva, porque agora a maldade imperava, e tiveram o seu primeiro filho, Caim. E depois tiveram o seu segundo, Abel. E ali eles foram crescendo, se tornaram, né, adultos, e Adão ensinou eles a ofertar ao Senhor. Então, a oferta de Abel, amados. Abel foi lá e pegou o maior... A gente olha assim, Abel foi lá e pegou a melhor oferta daquilo que ele fazia. E já Caim pegou qualquer coisa. Pegou de qualquer jeito aquela oferta. Então, nós vamos entender que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, porque Caim pegou a sua oferta naquilo que ele trabalhava, ofertou ao Senhor, mas ofertou qualquer coisa. E Abel pegou o melhor, a melhor parte, e isso agradou o coração de Deus. Então, Caim ficou triste, Caim ficou revoltado. Caim já tinha maldade no coração e aquela aceitação de Deus pela oferta de Abel entristeceu mais ainda e fez aflorar a maldade que estava no coração. Então teve o primeiro homicídio.
Caim matou Abel. Caim, ao matar Abel, amados, né? O Senhor vem dizendo na palavra que o sangue gritava de Abel na terra. Então Caim fugiu da face do Senhor, porque sabia que tinha feito algo muito errado. E aí, amados, Caim foi para um lado, né? Se misturou com a filha dos homens. Muitos dizem assim, mas só tinha Adão e Eva na terra. Como que Caim foi para outro lugar e teve esposa? Como que aconteceu isso? De que maneira se realizou isso? E aí nós vamos observar, amados, que a Bíblia deixa uma lacuna, ela não fala. Será que tinha os filhos de Deus e do outro lado os filhos do mundo? Então isso fica em aberto, os estudiosos eles procuram uma resposta para isso, né? Muitas pessoas que começam a ler a Bíblia ficam impactadas, mas como? Havia outras pessoas da terra? Mas nós sabemos que na Bíblia tem coisas que não são ditas, amados. Fiquem aberto, né? Para o homem refletir, para o homem pensar. Então, Caim foi para o outro lado e começou ali, amados, a corrupção dos gêneros, né? Do gênero humano. Vamos lá no próximo slide. A corrupção dos gêneros humanos, amém? E a gente voltando mais um pouquinho aqui, para não ficar em aberto, né? Tem outro ponto aqui que, depois que Caim mata Abel, Caim fugiu da face do Senhor e Deus deu outro filho para Eva. O nome dele foi Sete. Olha que coisa. Que começou a buscar o Senhor. Aí vem a geração. Olha a árvore genealógica de Adão. Ó. Enos, invocação do nome do Senhor. Cainã, Malael, Jarabe, Enoque. Enoque pela fé foi transladado, buscou tanto a Deus que pela fé foi transladado. Metusalém, Lameque e Noé. Aí nós olhamos assim, ó, essa genealogia de Sete. Sete depois começou a buscar Deus. Abel morreu, Caim se misturou com a filha dos homens, e aí Sete começou a buscar Deus, amados. E aí foi a sua geração até Noé. E aí nós vamos passando o slide aí para nós estarmos observando. Depois entrou o quê? A corrupção do gênero humano. E aí começa a maldade se estender na terra. Começa a se multiplicar grandemente no tempo de Noé, amados. E aí nós vamos observar que os filhos de Deus começaram a se relacionar com as filhas dos homens, né? Porque, na verdade, tinha o quê? Uma regra. Né? O povo judeu até hoje é assim, judeu casa com judeu. Então, os filhos de Deus começaram a se relacionar com as filhas dos homens. E aí aquilo começou a nascer gigantes, pessoas más, pessoas perversas, né? Que faziam maldade com criança, faziam maldade com filho, faziam maldade com esposa. Esposa era uma corrupção que entristeceu o coração de Deus muito. Em Gênesis 6:6 vem dizendo: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Mas deu peso no coração muito grande de Deus, porque ele viu aquela maldade. Hoje nós observamos o mundo e vemos quanta maldade está. Nós enxergamos muitas e muitas maldades e dói nosso coração. Imagina o coração de Deus naquela época, amados. Naquele tempo não tinha lei, naquele tempo não tinha ordem, então cada um fazia o que queria. E quem fosse temente a Deus se agarrava no Senhor e o Senhor o guardava. Então, como o mundo estava na corrupção, então Deus chamou Noé para construir a arca, mas. E aí vem outro episódio que narra a palavra de Deus, lá a Bíblia, que vem falando, amados, que a arca começou a ser construída. Por que Deus chamou Noé? A intimidade de Noé com Deus, o qual era varão justo. Justo e reto. Deus chama e dá as regras para Noé. Noé,
constrói uma arca. Deus anuncia a Noé e orienta a construir a arca. Ele coloca medidas, ele coloca comprimentos. Então, ele começa a mostrar para Noé que precisa ter ali uma transformação na terra e que Noé precisava construir a arca. Mas pense a exposição que Noé não passou. Pense a tristeza que Noé não teve quando era humilhado, envergonhado, chamavam Noé de maluco, que não estava bem. O que esse maluco está fazendo? Então o Senhor disse para Noé, Noé, entra na arca. E Noé é instruído a entrar na arca, ele e sua família e animais. 7 casais de animais limpos, 2 casais de animais não limpos. E das aves do céu, 7 casais. E o Senhor faz tudo perfeito. O Senhor sabia que as águas iam vir, o Senhor sabia tudo o que ia acontecer. E aí começa a chuva, a arca é construída, e inicia o dilúvio, e a arca é trancada por Deus pela parte de fora. Mas por que Deus tranca a arca pela parte de fora? Porque Deus sabia que o coração de Noé era bom, que Noé ia se aperfeiçoar ali, que Noé ia se entristecer ali, que Noé ia quebrantar seu coração e iria abrir a porta da arca para que os demais entrassem. E o Senhor queria formar um novo mundo, amados, uma nova história. E aquelas pessoas elas já estavam contaminadas com a maldade. Então vamos lá, mudando o slide. Depois dessa intimidade, amados, de Noé com Deus, e esse cumprimento, né, da promessa na vida de Noé, pela obediência de Noé, veio o dilúvio. E o dilúvio, amados, ele vem, em Gênesis 7:11, vem dizendo assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, não aquele mesmo dia, se romperão todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Noé tinha 600 anos. 600 anos. E abriu as comportas dos céus, amados. As janelas dos céus. E as fontes do grande abismo. Quer dizer, a água não veio só por cima. A água veio por cima e por baixo. Né? E ali começou a inundar tudo. Todas as coisas. E Noé ali começou a ver, amados, aquelas pessoas morrendo. Imagina o sofrimento e a angústia de Noé. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Pois Deus se lembrou de Noé e da sua fidelidade. Olha só, amados. Deus olhou tudo aquilo, amados. Olhou a terra que ele tinha construído. Olhou aquelas águas inundando. Deus lembrou de Noé que estava no barco, né, naquela arca. Deus cessou a água, amados. Noé mandou primeiro, engraçado, quando parou de chover, as águas tinham que baixar. Então, Noé mandou primeiro um corvo, nada, mas não... Porque se a pomba saísse, o corvo saísse, eles traziam para arco o quê? Um raminho. Porque é sinal que tinha terra. E Noé mandou a primeira vez nada, mandou a segunda vez nada, mas depois, teve um tempo que parou, a água começou a baixar. E a pomba veio, a rolinha veio com um raminho na boca. Então ali Noé se alegrou, porque sabia que havia terra já, que a água tinha baixado. Mas você fica olhando para Noé, pensa a situação de estar com um monte de animal dentro da arca. Foi os seus filhos com ele, Cã, Sem, Jafé. E ali, amados, eles tinham que limpar tudo. A sua esposa foi, a gente tinha que limpar toda aquela arca, sem saber em que tempo iria parar aquele dilúvio. Então, se nós nos colocarmos no lugar de Noé, foi difícil passar todo aquele tempo. Nós olhamos agora nesse tempo de pandemia que estamos, é difícil esperar. Imagina para Noé o quanto foi difícil. Então, Deus faz um pacto com Noé, dizendo que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Acabou. Noé, a terra não vai ser destruída mais por água. Por isso que dizem que vai ser por fogo. Então, ali foi um concerto, amados.
E o interessante, quando nós éramos crianças, quem já, né, observa muito o arco-íris, quando eu era gaúcha lá no sul tem, eu sou gaúcha, claro, mas lá no sul tem muita chuva. Então, quando aparece o arco-íris, nós já sabemos que não iria chover mais. Então, né, e o concerto que Deus estava estabelecendo com Noé era com arcos nas nuvens, o que? O arco-íris, o qual hoje chamamos de arco-íris. Então, aquilo ali era um concerto que não iria chover mais. Que coisa maravilhosa quando nós olhamos, né? Como Deus é perfeito. E hoje, até hoje, nós vemos um arco-íris. Está o arco-íris, não vai chover mais. Então, vamos lá no próximo slide, que fala sobre a bênção e maldição. Então, vamos lá, amados. Então, a bênção e maldição. A plantação de vinha e suas consequências. Noé parou a arca, desceu da arca, ele e seus filhos, Jafé, Sem e Cã. E aí, o que aconteceu, amados? Ali, eles começaram uma nova vida, uma nova história. Noé, o que fez? Plantou uma vinha. E quando Noé plantou a sua vinha, teve suas consequências. Essa vinha, amados, Noé fez, plantou, se colheu as uvas, fez vinho e se embebedou. E aí, o filho dele viu ele naquela nudez, foi chamar os outros irmãos para envergonhar o pai. E aí nós olhamos o filho Cã, que expôs a vergonha do seu pai, que era o caçula, foi amaldiçoado. Então o filho Cã ficou servo dos seus irmãos por expor a vergonha do pai, a nudez do pai. O filho Sem ficou abençoado e teve seu irmão Canaã por servo. E aí nós vamos observar aí, amados, que o poder da palavra de um pai. Ali Noé podia abençoar ou amaldiçoar. Então vamos lá, o filho Jafé foi abençoado com prosperidade e amizade do seu irmão Sem, e ambos terão Canaã por servo. Cã por servo. Porque Cã foi lá, viu o pai nu, não cobriu a nudez do pai, mas foi chamar os outros irmãos para os outros irmãos ver, e os outros irmãos foram e cobriram a nudez do seu pai. E aí nós podemos observar e ver, amados, como a palavra de Deus nos orienta, né, a nunca expor, principalmente pai e mãe, né? Porque o pai e mãe tem bênção, quando a palavra deles tem bênção na nossa vida ou maldição. Então ali já começou, amados, a bênção ou a maldição. Povo abençoado, povo amaldiçoado, mesmo que todos fossem descendência de Noé. Um homem justo e reto. Então Noé morreu com 950 anos. E aí, amados, quando Noé morreu, o povo começou o quê? A caminhar, os seus filhos começaram a caminhar, tiveram filhas e filhos. Então, o dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos. E, no caso, amados, quando Noé morreu, ele tinha 950. Vamos lá agora. E começou a surgir outra coisa. A Torre de Babel. O homem ele tinha que se espalhar pela terra, mas o homem não queria se espalhar pela terra. Então, o que o homem fez, amados? O homem, ele não queria se separar. Mas como o homem, ele tinha que se separar, só que eles falavam todos a mesma língua, conseguiam se comunicar muito bem. Então, lá em Gênesis 11:6, vem dizendo assim, ó, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e agora é isso que começam a fazer, e não haverá restrições para tudo que eles intentarem a fazer. O Senhor confundiu a língua e não entendia mais o outro. Porque ali em Gênesis 11:6, o Senhor, ele viu que eles falavam a mesma língua, então eles estavam se comunicando para fazer uma torre que ia até o céu, para eles não se separar, porque eles não queriam se separar.
Mas eles precisavam se separar. Nós olhamos hoje a família, né? A palavra de Deus diz que o filho casa, tem que deixar pai e mãe. Deixar filho, pai e mãe e se unir à sua companheira. E é difícil, muitos não querem sair, muitos não querem se separar, mas a palavra diz que temos que multiplicar, que temos que nos separar. Né? E o homem não tinha mais o que pensar, então começou a maquilar pensamentos. Então o Senhor foi lá e confundiu a língua deles. E não entendia um ao outro mais. Eles não entendiam mais um ao outro. E essa aí foi chamada Torre de Babel, que significa confusão. Até aqui, ficamos aqui. Então, na próxima etapa dessa aula 2, nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. Fiquem todos em paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.